Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Esse vídeo é um vídeo de revisão, né, com correção de exercícios para a atividade avaliativa. Na atividade avaliativa, eu vou utilizar o capítulo 11 de História 1 do volume 3, Brasil Colônia, Economia Colonial. E essa correção de exercício nesse vídeo vai ser para complementar o vídeo de aula que eu vou deixar nesse post para vocês fazerem a revisão para a atividade avaliativa. Vamos lá? Exercícios conceituais. 1. Como o governo português não encontrou de imediato os metais preciosos, adotou a montagem da empresa agrícola açucareira para iniciar a ocupação e a exploração da colônia. Portugal, quando não encontrou os metais preciosos para gerar lucro para a coroa portuguesa, eles tentaram implementar um produto, uma empresa que garantisse a ocupação da colônia, para evitar que essa colônia fosse invadida por outra coroa, por outro Estado moderno, e também fazer com que essa colônia gerasse lucro para Portugal. E assim Portugal vai implementar a empresa açucareira na sua colônia, aqui no Brasil. Vamos lá? Essa empresa foi moldada, opção correta, B, no sistema de plantation. Plantation, na tradução, significa plantagem. A plantagem do açúcar, da cana-do-açúcar, E tem como características o latifúndio, que é uma grande propriedade produtora, a monocultura, que é a produção de um único produto, que era a cana-de-açúcar, a mão de obra, a mais barata possível, ou seja, a não assalariada, seria a mão de obra escrava. E a questão econômica para a venda no mercado externo, ou seja, para exportação. Então a produção do açúcar era feita na colônia, mandada para a Europa para assim ser vendida em todo o território europeu, gerando lucro para Portugal. Beleza? Vamos lá, 2. A história econômica e social do Brasil colonial está pontilhada de crises de abastecimento que podem ser explicadas por, opção correta, C. Está aqui, C. Predominância dos setores voltados para a produção de exportação. Porque a preocupação da empresa colonial, da empresa açucareira na colônia, aqui no Brasil, era produzir para enviar para a Europa, para mandar para a Europa. Então, muitas vezes, aquele produto que não existia aqui no Brasil e que não vinha da Europa, ficava escasso. E com isso, muitos produtos começaram a gerar crise de abastecimento. E também a questão alimentar, porque os campos mais produtivos, as terras mais produtivas, era para a produção da cana-de-açúcar. E para a agricultura de subsistência, eles utilizavam um campo não muito fértil, o que dificultava a produção de alimento para a subsistência, ou seja, para a sua alimentação, levando à crise de alimentação também. Beleza? Vamos lá, 3. Constitui ou constituíram importante ou importantes fator ou fatores, para o sucesso da lavoura canavieira no início da colonização do Brasil. Opção correta é o financiamento, o transporte e a refinação nas mãos dos holandeses e a produção a cargo de Portugal. Portugal, para implementar a empresa açucareira aqui no Brasil, ela queria fazer isso com o menor gasto possível e por isso ela foi procurar financiadores. E assim achou a Holanda, que por questões comerciais na Europa tinha acumulado bastante riqueza e começaram a financiar a empresa açucareira no Brasil. E com isso, a Holanda
conquistou o direito de transportar o açúcar para a Europa, refinar esse açúcar e vender, distribuir a venda desse açúcar no território europeu, garantindo lucro para a Holanda e também lucro para Portugal, que não tinha trabalho nenhum, não gastava quase nada com a produção do açúcar, porque o financiamento, o transporte e a refinação era feita toda pela Holanda. E assim Portugal só dava o território, que era a sua colônia. 4. O sistema de plantagem, predominante na colonização portuguesa do Brasil, baseou-se na opção correta é monocultura extensiva com emprego de trabalho compulsório. Ou seja, monocultura, a produção de um único produto, né, que era a cana-de-açúcar, e a mão de obra, o trabalho compulsório, ou seja, o trabalho não assalariado, o trabalho escravo. Beleza? Vamos lá. Contextualizado. 6. As relações entre metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava este pacto colonial? Opção correta seria a C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. Porque o pacto colonial estabelecia que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. A colônia enviava produtos para a metrópole e a metrópole vendia produtos manufaturados para a colônia. Quando a metrópole não produzia aquilo que era necessário para a colônia, e quando a metrópole não podia enviar isso para a colônia poderia produzir em suas terras, né? Mas o comércio era restrito pelo pacto colonial entre colônia e metrópole. A colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Beleza? Vamos lá para a última de hoje. 8. A produção açucareira do Brasil colonial exigiu, além da constituição de formas específicas de trabalho, configuração peculiar de propriedade da terra. Ou seja, as formas específicas de trabalho seria o trabalho escravo, né? O trabalho agrícola escravo, e a configuração peculiar de propriedade da terra seria a plantagem, né? O plantio da cana-de-açúcar. Vamos lá, identifique e analise essa configuração peculiar da propriedade da terra. Seria o plantation, a plantagem, que tem como característica o latifúndio, né? A grande propriedade para a produção da cana-de-açúcar, né? A monocultura, que é essa produção da cana-de-açúcar, só um único produto, né? A preocupação em produzir um único produto em grande escala. O trabalho escravo, que era a mão de obra mais barata possível, ou seja, a mão de obra ao qual não tinha custo, que era a escrava, tinha um custo da compra do escravo, mas o escravo, depois que você comprava, a posse era tua e você tinha anos e anos com esse trabalhador, né, escravo. E o mercado externo, a garantia que tudo que aquela terra produzisse seria vendido para a Europa, seria transportado para a Europa, para o mercado externo, para fora da colônia, para gerar lucro para o seu colonizador, ou seja, para a metrópole, para Portugal. Beleza, galera? Espero que sirva para vocês fazerem a revisão de vocês e vejam os dois vídeos, o vídeo do conteúdo da aula, esse vídeo de revisão, né, de correção de exercícios, e boa sorte na atividade avaliativa.